Neste vídeo trataremos de uma ferramenta muito importante no ambiente Moodle, que é o questionário. Ele permite a criação de uma avaliação por meio de questões de diversos formatos, por exemplo, questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, cálculo numérico, enfim. Todas essas questões são armazenadas em uma base de dados e podem ser reutilizadas em outros questionários, ou mesmo por outros cursos. Por exemplo, você monta um banco de questões, que pode ter 20, 30, 50, 100, infinitas questões. E você, à medida que for elaborando avaliações, questionários, exercícios avaliativos, vai inserindo cada questão de acordo com a atividade proposta. Isso torna mais prático para o professor a formulação de avaliações, embora saibamos que o ideal é mesclar os tipos de avaliação em um curso, a fim de promover diferentes experiências de aprendizagem. Outra grande vantagem dos questionários é que sua correção é automática, o que pode ser extremamente útil em turmas muito grandes, ou quando os prazos são bem curtos. Porém, antes de criar o questionário em si, é necessário formular as perguntas que o integrarão e as categorias em que elas se inserirão. Essas categorias facilitam a organização e busca de um conjunto de perguntas, pois permitem catalogá-las por assunto, capítulo, tema. Essa organização é importante para permitir que o banco de questões cresça de maneira contínua e organizada, podendo ser reutilizado por outros cursos e professores. Ok? Então vamos lá. Vamos passar à criação de categorias. Iniciando a criação de categorias, é necessário que você tenha o bloco Configurações adicionado ao seu curso. Você irá encontrar no item Administração o link Banco de Questões. Clique na setinha lateral e você encontrará o link Categorias. Clique nele e você será automaticamente direcionado para uma área, para um campo com as categorias existentes e, no final, o formulário para a inclusão de uma nova categoria. Então, aqui temos as categorias existentes e o espaço em que você poderá criar uma nova categoria. Para incluir uma nova categoria, você deverá preencher os seguintes campos: nome, obrigatório, e as informações da categoria, que no caso do nosso ambiente está em inglês. O Moodle ele permite a criação de vários níveis de categorias, a fim de hierarquizá-las, o que permite organizar melhor as questões, para facilitar o professor, após ter montado o seu banco de questões, encontrá-las com facilidade. Como exemplo, por exemplo, de níveis de categorias, nós podemos ter no nível 1 o curso Ciência da Computação. No nível 2, a disciplina Introdução à Ciência da Computação. Então, cada nível corresponderia a uma categoria, cujo pai é o nível de número menor. Assim, é possível organizar um grande número de questões de diversos cursos de disciplinas, que, obviamente, como falamos anteriormente, pode ser utilizado por outros professores de outras disciplinas. Então, aqui no nome, eu vou colocar um nome da categoria. E vou colocar o nome de categoria como sendo didática. Esse é o nome da categoria pai. A informação da categoria, eu vou colocar as informações necessárias de descrição para essa categoria. Para finalizar a inclusão da categoria, você vai pressionar o botão ADD categoria, que no caso da plataforma está em inglês. Então, a sua categoria, ela foi adicionada. Ao você clicar no campo categoria pai, você vai encontrar a categoria que você acabou de criar, que é didática, dentro do padrão para avaliação final 65. Com as categorias geradas, é possível criar as questões. Para acessar o banco de questões, clique no link Banco de Questões e na subopção Perguntas, dentro do bloco Administração. Você será automaticamente direcionado para a tela denominada Banco de Questões. O que será feito agora? No campo Selecione uma categoria, escolha a categoria em que você quer alocar a questão. No caso, a categoria que acabamos de criar, didática. Depois, você vai clicar no botão Criar uma nova questão, a fim de selecionar o tipo de exercício que você deseja criar.
Veja bem, você vai encontrar vários tipos de questões para serem adicionadas. Os principais tipos de questões que o Moodle permite criar, bem como a forma de implantá-los em seu material didático. Vamos, então, agora criar o tipo de questão que adicionaremos ao nosso banco de questões. Bom, o tipo de questão que selecionaremos é o de múltipla escolha, que é um tipo de pergunta muito simples, um dos mais simples, aliás, muito próximo daquele usado em provas tradicionais mais objetivas e certamente um dos mais utilizados pelos professores na plataforma justamente por essa simplicidade. Vamos tomar como exemplo. Qual a função sintática de Maria na estrutura Maria está doente? É um sujeito? É um objeto direto? Um objeto indireto? Um adjunto adnominal? Geralmente, questões como essa são incorporadas a materiais didáticos com o objetivo de aferir conhecimentos mais pontuais e específicos, demandando do aprendiz atenção na leitura das alternativas e critérios adequados de julgamento para a seleção de uma das possíveis respostas. Então, para criar a questão, vamos selecionar o botão múltipla escolha, que na caixa de escolha de um tipo de questão para adicionar. Você será direcionado para a tela de cadastro ao clicar no botão Próximo. Nessa tela, você irá preencher os seguintes campos. Categoria, que no caso selecionamos Didática, porque o banco de questões pertencerá a esta categoria. O nome da pergunta, você vai definir o nome da questão, que não é o enunciado. Esse nome não é visível para o aluno, e sim para você, servindo apenas para que você possa, posteriormente, encontrar essa questão com mais facilidade no seu banco de questões. Vai também redigir aqui, no campo Question Test, que está em inglês nesta plataforma, mas você poderá encontrar em outra plataforma, no caso aqui vocês trabalharão nos cursos de Química e Sistemas, como texto da pergunta. Aqui, você irá redigir o enunciado da questão a que os aprendizes devem responder, mas não coloque aqui as alternativas. Para transpor para o Moodle o exemplo de questão de múltipla escolha que vimos anteriormente, você deveria redigir, por exemplo, qual é a função sintática de Maria em Maria está doente? Este, então, é um tipo de questão a ser redigido no campo texto da pergunta. Na sequência, tenha atenção com o campo avaliação pré-definida, que aqui temos como default mark. Marque aqui quanto vale cada questão. Mais uma vez, sugerimos que você não altere o padrão pré-definido 1. O próximo campo a ser preenchido é o campo de feedback geral, continuando a plataforma em inglês. Aqui neste campo, você redigirá um texto que será exibido para o aprendiz após submetida a resposta, como, por exemplo, um ok ou que bom que você está estudando, ou mesmo uma definição de que ponto da matéria aquela questão avalia. No campo uma ou múltiplas respostas, você pode definir se aquela questão tem apenas uma ou mais de uma alternativa correta. Na sequência, no item misturar as opções, você define se quer ou não que as respostas sejam embaralhadas para cada nova exibição da pergunta, o que evita que os aprendizes repassem uns aos outros as respostas. Se você não quer a mistura, apenas desmarque a opção. Em numeração das escolhas, em numerar as escolhas, você seleciona como será exibida a numeração das alternativas. Se você quer ABC, ABC em maiúsculo, 1, 2, 3, números romanos, sem numeração alguma, enfim, o tipo de numeração que você deseja. O campo escolha aparece repetida cerca de 5 vezes, porque equivale a cada uma das 5 alternativas de sua questão de múltipla escolha. Para cada um desses campos, preencha com os itens resposta, nota e feedback. Redija aqui no campo resposta a primeira alternativa da questão. Ainda capturando o primeiro exemplo que mostramos, que estávamos analisando, você escreveria, por exemplo,
sujeito para a resposta da Maria. Depois, você vai aplicar a nota, vai indicar a porcentagem da nota da questão que deverá ser atribuída quando o aprendiz marcar esta resposta. Apesar de normalmente termos uma única resposta correta em questões de múltipla escolha, este sistema permite que você pontue mais de uma resposta. Caso você trabalhe apenas com uma resposta correta, mantenha o padrão nenhum neste item. E por último, você irá registrar o feedback, ou seja, o retorno que o aluno receberá assim que marcar. É um texto que será exibido para o aprendiz depois que ele fizer sua escolha, correto? Note que você deve redigir um texto diferente como feedback para a alternativa certa e outro para as erradas. Você pode, inclusive, redigir um feedback distinto para cada alternativa incorreta, justificando por que aquela opção não poderia ser a resposta à questão. Muito mais detalhado seria aquele retorno para o seu aluno. Por outro lado, caso você prefira um feedback único para todas as alternativas, vá à seção de feedback geral, que tivemos aqui em cima, e redija o texto que o aprendiz lerá quando clicar em qualquer uma das opções. Esses procedimentos devem se repetir mais 4 vezes, uma para cada outro campo escolha, em que você redigirá as demais respostas. Se no caso você tiver questão que tenha apenas 3 escolhas, por exemplo, você terá que preencher escolhas de 1 a 3. Para finalizar sua questão, clique em salvar mudanças ao final da página. É claro que neste caso, você verificou que ele não salvou as minhas mudanças. Por quê? Porque os campos que estão em vermelho são campos obrigatórios e eu deveria tê-los completados para conseguir salvar ao final da minha operação, ok? Outro tipo de questão que trataremos é uma questão muito comum chamada de questão de verdadeiro ou falso. Faremos da mesma maneira que a anterior. Clicaremos no botão Criar uma nova questão e selecionaremos o tipo questão de verdadeiro ou falso. Esse modelo de questão, o professor solicita que o aluno julgue determinadas afirmativas como verdadeiras ou falsas. Por exemplo, o Brasil se localiza na América Latina, verdadeiro ou falso? O Moodle também nos permite criar questões desse tipo. Basta selecionarmos, então, a opção verdadeiro ou falso na janela, como acabamos de fazer. Então, clique no botão Próximo. Aí você será direcionado para a tela de estrutura de uma questão de verdadeiro ou falso, que é adicionando uma questão verdadeiro ou falso. Como de praxe, você aqui deve definir em que categoria a questão será adicionada. Como a anterior já fizemos na categoria didática, ele vai novamente aparecer, ou automaticamente aparecer para mim, já a categoria didática. Mas lembre-se, se você tiver várias categorias adicionadas, e esta for a sua primeira ação no Moodle, você deverá selecionar a categoria desejada. Então, aqui manteremos a questão na categoria didática. Não se esqueça aqui que o campo nome da pergunta não é o enunciado dela, e sim a referência que você terá para procurá-la no banco de questões posteriormente. No campo texto da pergunta, insira a afirmativa que os alunos devem julgar como verdadeira ou falsa. Partindo do exemplo que demos anteriormente, seria a frase: o Brasil se localiza na América Latina. Em seguida, sugerimos deixar em branco o item feedback geral, pois nós trabalharemos com feedbacks específicos para esta questão. Depois, você irá definir no campo Resposta Certa se o gabarito dessa questão é verdadeiro ou falso, isto é, se a afirmativa que você digitou está correta ou incorreta no campo Texto da pergunta, que é o enunciado: o Brasil se localiza na América Latina. A seguir, digite para a opção verdadeiro e o feedback para a opção falso, pois disso depende um feedback positivo ou negativo. Por fim, clique em Salvar mudanças. Ao salvar mudanças, você irá ser direcionado para a tela Banco de Questões e poderá visualizar a questão que você acabou de digitar dentro desse banco.
Para saber mais sobre questionários, acesse o item 3 do seu guia didático, falando sobre atividades. Bons estudos e bom trabalho!